Bem-vindos ao nosso café terapêutico. Sou Junília Medeiros, psicóloga, e hoje estaremos falando um pouquinho sobre o luto, né? A perda que faz parte da nossa vida. E para conversar comigo neste assunto, Yara Rodrigues e a nossa comentarista Maiana Galvão. Bem-vinda, Yara! Bem-vinda a todos. Sejam bem-vindos aqui no nosso Café Terapêutico. Olá, bem-vindos. Bem-vindos. Yara, tá conseguindo nos ouvir? Fala um pouquinho de você. Travou um pouquinho, gente, perdão. Vamos lá. Bom, sou a Yara Rodrigues, alguns já me conhecem, sou psicóloga, formada há 17 anos. E estamos aqui hoje para falar desse assunto, né, delicado para alguns. Então, vamos... Proposital, né, Yara? A gente falar hoje, no dia 2 de novembro, final, conversar um Exatamente. pouco. Pois é, então... Hoje, sejam todas bem-vindas. Eu sou Maiana Galvão, sou criadora de conteúdo aqui na internet e eu estou aqui hoje para estar comentando, batendo um papo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o luto, né? Perdas que faz parte da vida. E seja um parente, um primo, avô, um amigo, um amor, perder alguém não é fácil. A morte de pessoas próximas nos surpreende e dificilmente estamos preparados para passar por essa experiência. A perda nos acomete como um raio em uma tempestade, tão rápido que não sabemos ao certo como reagir. Entretanto, a morte faz parte do ciclo da vida e todos nós iremos viver o luto em algum momento. A dor presente nesse processo é inevitável, mas existem maneiras de dissolvê-la e tudo começa dentro de nós, com pequenas atitudes, palavras, pensamentos, e vamos nos reerguendo de acordo com o nosso próprio tempo. E hoje a Yara vai dividir com a gente o conhecimento dela, a experiência sobre o luto e as suas fases. Não é verdade, meninas? Verdade, né? Você traz um texto completo, né? Que a dor, né, a perda provoca, né, na vida das pessoas, desses, né, amigos, familiares. E nós vivemos um período de muita dor, né, de tanta transformação que o mundo passou, né, alguns anos atrás aí, com a pandemia, algumas perdas, muitas perdas, né? E é um assunto tão delicado, porque não é tratado dentro dos nossos lares esse assunto, né? Sim. O luto, ele é uma palavra de origem latina, né? E ele traz esse conceito de perdas. Por isso o tema, né? Luto e perdas. Porque a pessoa ela vai ter que se adaptar, né, com a perda daquele ente querido. Então, o luto é uma dor de você não conseguir, né, sente esse vazio realmente. Então, você não coloca mais um prato, né, em cima da mesa na hora do jantar, ou se coloca, você lembra que aquela pessoa já não está mais ali. Né? É essa dor por essa perda, esse vazio que fica na vida das pessoas. E por esse motivo, a gente, né, vai conversando sobre tudo na nossa vida, né? Na hora do jantar, no café da manhã. Então, e aí, como foi seu trabalho? E aí, como foi a escola, filho? Como, né, o que você aprendeu hoje? Então, nós aprendemos tudo. Aprendemos, né? Quer aprender a cozinhar? Vamos para a escola de culinária, né? Quer aprender a dirigir? Faz autoescola. Quer aprender um instrumento, né? Eu tenho amigos que tocam, então vão para a escola de música. Quer aprender bateria?
vai para uma escola específica, quer aprender a tocar violão, vai. Mas e aprender a lidar com a morte? Né? Essa dor, né, que dilacera a pessoa, né? Dói na alma. Então, e falar sobre morte? Ninguém fala. Justamente porque tá, né, ali junto essa dor de... Imagina, né? Eu como mãe... Né, Yara? E nós temos... É cultural, né? Assim, a questão do luto também vai mexer um pouquinho com culturas, né? Mas na nossa cultura é como se fosse proibido falar de tristeza. Então, você ficou triste, vou dar um remedinho para você ficar melhor. É como se não pudesse vivenciar aquele momento, aquela tristeza, aquela perda. É algo delicado, mas ao mesmo tempo como se fosse proibido. Não pode falar de morte. Você não pode ficar triste. Não, para com isso, não vai falar de morte. Tem sempre isso. Né? Então, quanto é delicado. As pessoas, elas não estão acostumadas, né, a não só falar de morte, mas de ver um ente querido, aí, né, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser um amigo, triste. Então, a pessoa não suporta lidar com a tristeza do outro. E falar de morte, né, não significa falar, né, da tristeza, mas sim de um replanejamento. Então, precisa direcionar, né, no caso, a família, para esse direcionamento, né, o que fazer. É muito... a pessoa ela não quer lidar com essa sensação. Então, é o que você falou. Hoje, nós vivemos uma geração, uma era, que não é, né, permitido ficar triste. Então, a pessoa baixou um pouquinho, né, aquela adrenalina, ela está mais envolvida nas suas questões internas, e aí a pessoa, não, mas ela está triste, né? Não, procura um profissional, vai procurar um médico, porque você tem que tomar um remedinho e não pode ficar triste. Então, falar de morte provoca tudo isso, né? Que a gente já deu essa introdução, essa dor, essa tristeza, mas é necessário falar, né, sobre, olha, o que vocês vão, né, planejar, organizar na minha partida, até mesmo como você quer partir, né? Olha, eu quero um sepultamento, ou, né, no caso, um crematório, ou joga as minhas cinzas em tal lugar. Isso é muito importante. Já traz um planejamento para a família. Mas, Yara, você falou uma coisa muito interessante, né? Planejar a morte me veio à memória. O meu pai, ele tem 68 anos. A Maiana conhece, super saudável, atleta, joga futebol e tudo. E uma coisa que ele sempre fala com a gente, quando eu partir, quando eu morrer, eu quero uma festa, eu quero música, eu quero... E assim, e agora você falando isso, o interessante, né? Eu não tinha parado para pensar, até mesmo o significado, o porquê dessa festa. Eu cumpri meu papel, então, deu minha hora de partir, pode fazer, ele ainda brinca, né? Fala, olha, eu quero um sanfoneiro. Então, você põe sanfoneiro, põe festa. E algumas pessoas olham meio assim, não, mas é o momento que você está partindo e tal. E ele sempre, quando tem algum assunto, ou algum velório, né, na família, amigo, ele sempre traz esse assunto. Então, a gente percebe um desejo que, olha, eu não sei quando eu vou, ele até brinca. Não sei quando eu vou, não sei, ele, né? Ele é muito religioso, ele fala, não sei quando São Pedro vai me chamar, quando Jesus vai me chamar, mas o dia que eu for, eu quero festa.
Então, é algo que causa um estranhamento, porque é como se fosse ambíguo, né? É um momento de tristeza, mas você quer festa, é um desejo, né? E quantas pessoas, né, às vezes relatam como elas gostariam que fosse esse momento de partida. E muitas das vezes a gente silencia essas pessoas por conta do tabu de falar da morte. O que a gente sempre fala? Para com isso, falar de morte agora não. Você tá super saudável, né? Então sempre vem essa questão do cortar um assunto que não é hora de falar. Sim. Você pode ver, né, na sua família, né, vocês provavelmente tiveram essa reação, né, de pai, imagina, né, você tem muito que viver. Imagina, pai, não vamos tocar nesse assunto agora, você é jovem. Mas é fundamental, porque essa conversa contribui para o planejamento do que virá depois. Então, uma pessoa, né, nós não vamos entrar porque o assunto ele é extenso, né? Mas a gente tem várias, né, não é fase, tá? O processo do luto, né, tem as fases, as 5 fases, a gente não vai entrar nesse assunto, mas vários lutos, tá? Em torno de 8 ou 9. Então, a gente tem um luto gestacional, né? Tem um luto, eu vou falar do antecipatório. O que é o luto antecipatório? Né? É você perceber que aquele familiar, aquela pessoa que você ama, está no processo já de adoecimento já por muito tempo. Então, a pessoa vai, né, estar hospitalizada, muitas vezes ela já está em coma induzido. Então, o que acontece? A pessoa já vai preparando esse luto antecipatório. Isso é natural, né? A pessoa ela tem esse momento de ir, de despedir, né? De conversar com essa pessoa. Quantas vezes os profissionais falam, olha, né? A gente está percebendo que ele, né, está indo, está partindo, reúne a família, vem aqui. E aí você recebe essa ligação, vai até lá, tem essa despedida. Então, é um luto antecipatório, né? Você começa a sofrer antes, né, dessa pessoa partir. Mas entenda, né, esse processo, ele desencadeia, aí a gente, né, entende todos esses sentimentos. Então, a gente entende que não dá, né, as pessoas têm essas limitações, primeiro porque não gosta de tocar no assunto, porque traz tristeza, né? Segundo, imagina, eu falar, pensar na morte dos meus pais, ou pensar na morte, né, de um filho. Então, já traz essa limitação da pessoa. A gente, né, começa a perceber que nos atendimentos, né, eu trabalho muito com enlutados, tá? Então, nesse momento, a pessoa, né, já perdeu aquela pessoa, tá com aquela dor dilacerante, e aí a gente vai trabalhando, né, todo esse momento do luto dela, essas fases, e é muito comum. Então, quem está nos acompanhando agora, né, sabe do que eu estou dizendo. Esse processo da raiva, de buscar um culpado. Então, porque, né, o médico não deu assistência desde o início. Foi um erro médico. Então, assim, né, é a necessidade do ser humano de buscar um culpado para trazer aquela dor, né, para a tua família, para o teu convívio ali, a ausência daquela pessoa. E muitas vezes, né, também além dessa decepção, né, dessa raiva de buscar um culpado, as pessoas costumam canonizar, eu falo, né? Vai canonizar aquela pessoa. Então, né, era uma pessoa difícil, teimosa, e aí você, não, porque, nossa, era um santo. Gente... Virou um herói, né? Virou um herói.
E o interessante, Yara, quando você coloca, né, a busca de um culpado pela perda daquela pessoa, é a busca externa. Qualquer pessoa, menos quem, menos quem faleceu, né? Então, assim, eu tenho que buscar um culpado, mas que não seja quem faleceu. É no sentido de, claro, vai ter situações, a gente também não pode generalizar, porque tem as mortes inesperadas, de acidentes, né, de às vezes infartos, algo inesperado. Algo, igual você falou um pouquinho do luto antecipatório, mas também tem aquele que é o inesperado. Sim. Talvez sim, naquele momento caiba, né, um culpado. Mas o que você trouxe é muito interessante pelo fato de a culpa tem que ser de alguém, né? Exato. Não é para acontecer, então tem que ter um culpado, né? Seja Deus, seja, né, levando para o lado sagrado, seja o profissional que cuidava da pessoa, né? Então, O isso é muito filho que não quis cuidar, né? O pai tem, né, os 7 filhos, mas aquele não quis cuidar, então a culpa é dele. Então vamos entender que a nossa proposta aqui é explicar que esse processo ele é natural. Então, justamente para não ir, né, cair no julgamento. Então, é natural no ser humano buscar esse culpado. Mas esse período, né, de digerir toda essa perda, esse período de, né, entender o que aconteceu, é natural. É natural esse processo. Então, você precisa enfrentar esse momento e entender que não vai, né, trazer. Então, a pessoa ela passou 40 anos, né, fazendo uso do tabaco, do cigarro. E aí, o que acontece? A pessoa ela vai a óbito por uma doença, né? Um câncer de esôfago, né? Garganta. Então, assim, ela é responsável. Ela é responsável, né? Pela doença dela, ela provocou isso. Então, entender que é natural a gente buscar um culpado, né? Mas, assim, é um período que precisa enfrentar. Então, parar de, né, colocar aquela pessoa como herói, porque ele era uma pessoa teimosa. Quantos relatos, né, dentro dos meus atendimentos, que pessoas que perderam seus pais pelo Covid. E aí, né, a pessoa falava assim, poxa, mas era, sabe, tava no auge, ele saía sem máscara. Então, assim, ele é responsável por isso, né? Não que ele queria morrer, mas vamos colocar a pessoa nessa posição, né? Aqui realmente eu não culpa como responsabilidade da vida. Então vamos parar de canonizar, né? Vamos parar de idolatrar, colocar eles como herói e trazer essa realidade. E aí esse processo, né, de enfrentamento, né, de como você vai lidar com isso, esse período de tristeza, né? Como que funciona? Vamos lá. Tem um período, Yara, tem um período para você enfrentar esse luto? Olha, cada um reage de um jeito diferente. Tanto que nossas perdas, pode ser que no 3º mês, né, você tenha conseguido enfrentar, tá lidando com a vida, não significa que você não está triste. Mas geralmente é um ano. Então, a primeira data do aniversário daquela pessoa, né, o bolo continuou com as velas apagadas, porque não tem mais a pessoa para soprar aquela vela, né? Então, o primeiro aniversário, o primeiro dia dos pais, o primeiro dia das mães, né? O primeiro Natal. Então, essas datas, ela costuma, né, gerar em torno de um ano aí de você se readaptar e essa tristeza, ela se perdura aí por um ano.
Pode ser um pouco menos. Não significa que você vai ver aquela pessoa viajando, postando foto em rede social, falando, nossa, olha lá, já esqueceu, né? Não é isso, né? Nós não podemos julgar a dor que ela sente, a tristeza. Mas quando que isso vira patológico? Vamos lá, né? Quando você começa a perder o sentido da sua vida, o prazer das coisas que você costumava fazer, você já não sente, que ultrapassa essa barreira de 1 ano. Então você começa a ter alguns cuidados, né? Falta de cuidados com a sua higiene, por exemplo. Então já é um sinal de alerta que a família ou a rede de apoio deve de ter. Mas é natural, né? Que a tristeza ela dura e perdura por mais ou menos 1 ano. Então começa a ser patológico, até mesmo dentro desse 1 ano, se a pessoa começa a se recusar, por exemplo, à alimentação. Então, ela se ausenta do trabalho, ela pode até ser dispensada do trabalho. Então, é um sinal de alerta. Procura um profissional, né? Procura um psicólogo para conversar sobre isso. Para entender, o profissional é que vai dizer, né, em que linha você está, dentro do que é natural e esperado pela perda ou já patológico. Então, diante de uma perda, a gente tem que estar atento a 2 questões. A condição de saúde da pessoa como era antes, o vínculo de dependência afetiva que ela tinha por essa pessoa e como ela está durante. Porque, né, são esses 2 pontos e eu vou acrescentar um terceiro. 0 julgamentos, né? 0 julgamentos. Então, olha lá, já tá ela, lá vem ela falar de novo da pessoa. Ai, deixa descansar. Então, gente, vamos acolher, né? As pessoas têm dificuldade, né, Yara, de acolher a dor. Às vezes, quer postar alguma foto da pessoa, alguma lembrança, e aquilo causa um incômodo nos outros, ou a pessoa está tentando achar uma forma de lidar com aquela perda. Claro, é importante também, quando você coloca a questão dessa diferença, enquanto é uma tristeza e quando passa patológico, pode desencadear uma depressão, é importante até a própria pessoa, né? Tá sendo uma lamentação, por que foi, por que aconteceu, vamos procurar ajuda, porque já tem um certo período. E é importante também nós lembrar que somos finitos, né? Falar da finitude. Então, não se é falado. Pensamos que somos seres eternos, né? Então, não iremos partir. Pelo contrário, lembrar que somos, né, seres finitos, que nós temos. Isso é interessante a gente lembrar quando falamos de luto. Por isso que as pessoas têm essa dificuldade, né, de falar sobre o luto. Porque traz uma sensação de impotência, né, e do nosso fim. Então, não sei se todos que estão nos acompanhando aqui, né, têm consciência que nós vamos partir um dia. Ninguém vai ficar para semente. Então, entender que falar de morte, né, falar de perda, é preciso quebrar esse tabu e trazer esse assunto para as nossas famílias, tá? Mas não ficar preso, porque nós temos que ter essa consciência que temos um fim, somos impotentes, né? Então, como trazer essa conversa de uma forma que vocês não fiquem presos, vivendo, pensando na morte, mas viver a vida. Então, fica aqui, né, um convite. Fale sobre morte, fale como você gostaria, né, que fosse a sua despedida ali, frente aos, né, os rituais de passagem que nós temos, como você deseja, mas não deixe de viver a sua vida. Viva a vida, viva com intensidade, viva, né, toda essa beleza que é a vida, né, de alguns contratempos, de alguns polos que nós vivemos, mas fale sobre morte também.
E eu convido, né, a Ju, eu como psicóloga, a bater um papo com a gente, até após essa live, né, hoje é um feriado, lembrar desses que partiram, sim, com carinho, que eles, né, significam, né, algo, alguém na sua vida, com toda a história, mas também traz esse exemplo, né, de que nós vamos ter um momento também que não estaremos mais aqui, como queremos essa partida. E bate um papo com a gente para entender, né, que momento que você está vivendo esse luto. Marca uma sessão, porque pode ser que você já esteja no luto, né, no patológico, e não consegue enxergar, porque a sua rede de apoio não percebe isso. Então é importante falar sobre morte, mas também viver a vida. Né, Ju? Né, Mai? É verdade. É isso. Sim, Exatamente. Yara, assim, é um assunto que não dá às pessoas a estarmos falando mais aprofundado. Né? Queremos trazer um conteúdo. Eu vi que teve alguém, eu não sei se a Mariana conseguiu acompanhar o comentário aí, Mariana, conseguiu acompanhar? Sim. Primeiramente, só queria pedir desculpa, pessoal que está ao vivo com a gente. Nós estamos tendo problemas técnicos aqui, mas eu acredito que a internet está atrapalhando um pouquinho. A Suzara fez um comentário aqui, mas teve um comentário também da Letícia. A Letícia está falando assim, verdade, vejo quem é muito relutante em aceitar que uma pessoa muito idosa pode partir a qualquer momento e vai acontecer, pois todos nós temos um fim nessa terra. Obrigada pela sua participação, Letícia. Então, aí. Bom, como todos sabem, o nosso café terapêutico é algo bem rapidinho. A gente sempre está trazendo temas, já está conversando um pouquinho. Essa live vai ficar gravada. Hoje tivemos aí algumas sabotagens da internet. Pedimos desculpa, como a Maiana falou, né? E depois podem entrar tanto no meu perfil, Junília Psicóloga, quanto da Yara Rodrigues, psicóloga, Maiana, que precisar, né, de uma ajudinha para criar conteúdos, Maiana Galvão aí. E assistam a live, tem outras que fez cafés terapêuticos. E muito em breve teremos mais novidades, vídeos um pouco mais aprofundados sobre cada assunto. Agradeço a participação de todos. Yara, obrigada por contribuir, por trazer um pouquinho sobre esse assunto delicado. Maiana, obrigada também. E a gente tem um comentário aí. Yara, fala aí, Maiana, não sei muito bem aqui. Yara, minha querida, hoje é dia de lembrarmos os nossos entes queridos com muito amor e agradecimento, verdade. Hoje Sim. Nós trouxemos esse assunto para a gente poder lembrar deles realmente com muito carinho, e é dessa maneira que eles são infinitos, né, Junília? A gente lembrar dessas pessoas com muito carinho, com lembranças boas, e é isso que faz a gente ser finito, né? Uma das coisas que faz a gente ser finito, que existem N coisas que fazem a gente ser finito, né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. E toda quarta-feira a gente está aqui, toda quarta-feira, 9 horas. Sim, quarta-feira que vem vamos estar falando um pouco sobre saúde dos homens. Vamos cuidar um pouquinho da saúde de homens, então vamos estar semana que vem falando na nossa próxima café terapêutico. Bom feriado a todos e lembre-se, só morremos quando deixamos de ser lembrados. Enquanto houver aquela saudade, aquela lembrança, estaremos sempre vivos. Ok? Exatamente. Um beijo Bom feriado a todos. Bom feriado. E até o próximo café terapêutico.